O excesso de preocupação vai fazer você paralisar. E outra coisa, enquanto você fica preocupado com a vida do outro, a sua vida fica estagnada. Eu tô trazendo essa oportunidade da gente conversar sempre num lugar de reflexão. Vou trazer um exemplo meu, e dentro do que eu tenho identificado e percebido, a preocupação, ela paralisa ao ponto de você não conseguir dar um passo para frente, porque a sua mente fica bloqueada. Você não consegue ter uma mente leve, aberta, para pensar em possibilidades de como resolver uma questão, uma situação. E toda preocupação, ela pode não servir de nada, a não ser para te atrapalhar, te impedir de avançar ou de continuar. Um dos sintomas da preocupação em excesso é a insônia. A falta de sono de qualidade, vai trazer para você problemas no seu dia a dia. Ah, já é sabido isso que a gente precisa ter uma boa noite de sono, porque é a higienização, é a limpeza do cérebro, para que no dia seguinte ele possa armazenar, memorizar outras novas atividades, novos comandos. Mas veja, como é que você vai amanhecer o dia após ter passado uma noite inteira acordada, pensando um monte de coisa nada a ver, porque a preocupação faz isso, você começa a pensar aqui, depois você pensa lá, depois, e tudo que você pensa pode ser uma ilusão. Chegou a hora de você levantar, de fazer a sua atividade, você está sem energia, sem vontade, com irritabilidade, os hormônios todos desequilibrados, porque a insônia, ela pode partir ali de dias, e isso é prejudicial à saúde. E se você passa por isso, é prejudicial à sua saúde. Eu tive uma temporada de preocupação onde eu não conseguia dormir à noite de jeito nenhum, e isso aí perdurou mais ou menos uns 7 dias. Só que eu não tinha a preocupação aparente, não era uma coisa aparente que eu percebia, que eu sabia o que que era, mas eu sentia, e dentro desse sentir, eu me comportava como tal, como uma pessoa excessivamente preocupada. Então, meus dias eram péssimos, cansativos, improdutivos, empurrando com a barriga. Então veio a insônia, da insônia a má alimentação, a indisposição, a má vontade de fazer uma atividade física, uma irritabilidade enorme, e isso foi passando os dias até eu perceber e falar: não, isso aqui não tá certo. Então eu procurei entender o que que estava me preocupando, ao ponto de eu não conseguir me estabilizar, voltar para o meu eixo. E eu vou contar uma situação para você que talvez você possa aí se identificar. Situações pode ser uma indisposição com um vizinho, uma indisposição no trabalho, uma chefe que te deu uma palavra meio atravessada, um colega de trabalho que falou uma coisa que trouxe uma dúvida, um fechamento no trânsito, um motorista que não parou para você. São várias coisas. Uma preocupação com o trabalho, época de prova para quem estuda, época de teste para quem está fazendo treinamentos, entrevistas de emprego para quem está aguardando a entrevista ou depois de entrevistado aguardando a resposta. Tudo isso vai gerando uma certa preocupação. Só que assim, a gente precisa aprender a soltar. Porque quando a gente fica amarrado nessa preocupação,
as coisas não andam e tudo em você e em torno de você vai paralisar. A energia vai se esgotar, porque ela está se esvaindo e você não está conseguindo recarregar. Eu conversei com a terapeuta há um tempo atrás, e esse aqui é um exemplo meu, assim, bem próximo. Eu não conseguia dormir quando o meu filho adolescente saía para ir para balada, se divertir com os amigos. Eu tinha uma preocupação enorme. Eu pensava, meu Deus, será que está acontecendo alguma coisa com ele? Será que eles estão num lugar legal? Será que alguém tentou arrumar confusão? Será que eles deram uma trombada? Será que alguém pisou no pé de alguém? Sabe, sempre preocupada e com medo de que acontecesse alguma coisa, ou que poderia acontecer alguma coisa, mas não por ele, mas por terceiros, ou por ele. E eu sem entender essa situação. Como é que era lidar com um jovem adolescente que já estava na sua fase de sair nas baladas. Eu saí muito nas baladas, né, na minha adolescência. E isso faz parte. Só que como eu, como mãe, ia soltar relaxada. Conversei com a terapeuta me disse uma coisa, que foi assim, como se ela tivesse pegado assim a preocupação e arrancado do meu ser. Ela disse: Mãe, tudo que você pode ensinar, tudo que você pode compartilhar, tudo que você pode instruir, você já fez nesse tempo inteiro. Agora é com ele. Ou seja, aquela preocupação que eu estava carregando no meu peito, na minha mente, não era minha. E a terapeuta trouxe essa informação para mim para que eu pudesse realmente pensar e analisar. Realmente, não é uma preocupação mais minha, porque tudo que eu podia passar, tudo que eu podia orientar, eu fiz. Claro que a gente sempre faz uma oração, pede para o filho, olha, se divirta, mas presta atenção, fica de olho, né? A gente dá as instruções, mas o peso, o fardo, a preocupação excessiva, ela não existe mais. E hoje eu me sinto muito leve com essa situação resolvida. Hoje ele vai para as baladas, sai com os amigos e eu não tenho mais esse peso da preocupação. Outro peso da preocupação que a gente carrega é, ai, a gente vai fazer uma entrevista de emprego e a gente quer muito passar e a gente quer ser aprovado e tudo mais, e a gente fica com aquela preocupação, não, porque eu preciso dessa vaga, porque eu preciso fazer isso, porque isso eu preciso, porque vai ter o dinheiro, porque esse dinheiro eu vou fazer isso. E aí a gente vai, nossa, colocando a carga da preocupação. Aí deu um dia, o recrutador não respondeu, o RH não respondeu, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, e você tá lá, na insônia, porque você está aguardando a resposta de um recrutador que pode ser que venha ou não. E se vir, pode ser que venha positiva ou não. Só que essa carga de preocupação, ela paralisou você. Porque nesse meio tempo você poderia ter feito tantas outras coisas e você se apegou na preocupação e paralisou. Então não vale a pena se preocupar sem sabedoria. A preocupação em excesso, essa que te tira o sono, te tira a paz, te tira do seu eixo, que tira você do seu fluxo, da sua vida fluindo, não vale a pena. Então, é sempre naquele lugar de reflexão, de carinho e de amor. Essa preocupação vale a pena? E se você traz muita preocupação de terceiros, você não está vivendo a sua vida. Você está vivendo a vida de outras pessoas e essas pessoas não estão tão preocupadas o quanto você está. Então não pegue fardo do outro, não pegue a preocupação do outro tomando para si. Cada um sabe da sua vida. Cada um vai responder de acordo com a consequência das suas
responsabilidades dos seus atos. E você também vai responder pela sua. Então, ao invés de ficar aí com excesso de preocupação, perturbação mental e espiritual, sai dessa, tira isso de você, procura o seu ponto de equilíbrio. Tá fazendo uma coisa aqui? Tá precisando de uma resposta? Tá aguardando uma resposta? Vai se movimentando, vai fazendo outras coisas. Chegou a hora de você dormir? Durma em paz, tranquilo, sem ficar dando muita vazão para pensamentos perturbadores. Entrega, entrega na sua crença, entrega no divino, entrega para o próprio tempo. Deixa ele agir. A tua parte você já fez. Relaxa, respira, segue a vida, segue o fluxo, segue o fluir, porque o que é seu vai vir até você. Claro, você deu o primeiro passo. E assim, quem está de lá vai dar o primeiro passo. Quem está de lá pode ser a resposta que você precisa, o dinheiro que você precisa, a situação que você precisa resolver, a resposta, tudo está certo. É um passo de um lado e um passo do outro, até o encontro. Beijo.